muito. Menos de um segundo. Mesmo que não tenha volume. Você olha e fala, isso aí é jornal. Você pode fazer alguns curtos-circuitos, que é o que a propaganda política faz com muita frequência. Bota um cara engravatado, com um microfone, fala, estamos aqui diante de uma realização maravilhosa, não sei o quê, como nunca vimos igual. Este prefeito é um cara maravilhoso, esse governador é um cara fantástico, o presidente da República nunca fez coisas tão maravilhosas. Para, na linguagem jornalística, lhe induzir algo, que pode ser verdade ou não, mas como uma verdade. É a tal da jornalanda, que é o jornal. É a propaganda travestida de jornal. Pois bem, assim como essas imagens traduzem uma linguagem, aquele quadradinho preto ali é do Facebook, né? Aliás, normal people worries me a lot. Mas é do Facebook. O Facebook está coalhado desses quadradinhos. O tempo inteiro. Muitos e muitos e muitos e muitos. E além dessa linguagem dos quadradinhos, nós temos uma outra linguagem. Essa é uma conversa do meu filho comigo. Já é suave, são as respostas dele. A minha, obviamente, não ia ser chato, né? Em português, mais ou menos 40. Então, ele responde, já é suave? Já te ligo, beijo. Oi, pai, cheio de is. É assim que a gente escreve mesmo. Não é? KKKKK, vários pontos. Se faltar uma letra não faz mal. Mas aí tem uma hora que ele tem uma recaída e escreve, conte-me. Enfim, é uma linguagem diferente. E toda hora aparece um policialzinho no Facebook dizendo, olha gente, vamos parar de escrever assim, azar, cozinha de frito, porque isso aqui, não sei o quê. Tudo bem, eu não tenho um julgamento em relação a isso. Eu acho que a linguagem se transforma mesmo. O nosso português que falamos aqui já foi uma linguagem errada. Não é? Aliás, quanto mais longe de Roma, mais diferente vai ser a pronúncia latina. Até para você diferenciar as nações. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Para tratar de redes sociais, para que a gente consiga que as redes sociais desenvolvam mais a sociedade humana do que está desenvolvendo hoje, que já é um enorme passo, mas é possível desenvolver mais. Nós temos que adotar a linguagem que está lá e não achar que nós vamos, com uma linguagem externa, ingressar numa rede de 800 milhões de pessoas. Então, o primeiro conceito é de que temos que obedecer à linguagem ali presente. Tá? Bom, esse é um texto meu mesmo sobre Derrida, que fala sobre linguagem. Não é? A linguagem, pela ótica da escrita desconstrucionista, possui o caráter sempre duplo de universalidade e de individuação. Ou seja, sempre universal e individual ao mesmo tempo. Né? Linguagem é ferramenta universal e individual. Cada palavra traz um sentido que se coloca em outro sentido, que se apoia em uma palavra que traz um diferente significado, e assim se estabelece a estrutura do rastro sem origem e sem caminho certo a percorrer. Você pega o dicionário para pegar uma palavra, chega lá, tem um verbete. O verbete tem outra palavra. Aí você vai ver aquela palavra, tem outra palavra. E aí você fica olhando o dicionário inteiro. Se você não tiver um mínimo vocabulário, você não sai dali. Uma palavra sempre leva a outra. A palavra não leva o significado, ela leva a outra palavra. E essa palavra é universal, não é sua. Você fala a linguagem de outro. A língua que falamos é necessariamente do outro, que já existia antes de nós e desde sempre assim perdurará. Que admite a tradução como ferramenta, a substituição de uma palavra pelo seu aparente equivalente significado, ou mesmo o ritual maquinal que até o Google é capaz de fazer com inteligência artificial, ou seja, sem inteligência nenhuma. A simples troca de uma palavra pela outra, ou a refinada técnica, ou mesmo a arte de atribuir um sentido próprio, na ficção se está preservando aquele sentido que um dia lhe esteve, mas este é, para sempre, inapropriável e irrestituível. Não há como não profanar o ideário da linguagem, que diz a todos o que todos dizem e como dizem. Belíssimo texto, Torres de Babel, de Derrida, que trata do conhecido mito de uma língua de origem e da hipótese de uma tradução plena. O Torres de Babel é que fala do Torres de Babel mesmo, da construção dos idiomas todos, de onde é que eles surgiram, e da impossibilidade de se traduzir um idioma por outro. E como é que você vai saber o que o Kant achava quando ele escreveu aquilo? É impossível. Como é que você vai saber o que o Aristóteles pensava quando escreveu aquele texto? Você não tem nem como imaginar como é que era o mundo há 2.500 anos atrás. Então nós só temos as nossas leituras coletivas do nosso tempo e individuais.
a capacidade da transmissão da ideia em seu sentido exato, único, absolutamente peculiar. Como se, e apenas como se fosse, a própria pessoa naquele instante de tempo, com toda a história e contexto que marca a diferença infinita, indizível e inexorável. O Logos universal de genealogia única. Bom, esta é a dúvida. Como é que nós conseguimos canalizar uma pequena fração dessa imensa energia que está hoje na internet, nas redes sociais, e canalizar um pedaço disso para a educação, ou para a cultura, ou para o desenvolvimento humano? Se nós conseguimos fazer isso, eu tenho certeza absoluta que talvez seja um dos movimentos mais importantes do nosso processo civilizatório, desde a construção da Biblioteca de Alexandria, ou da invenção da internet, ou da imprensa. Se nós conseguimos fazer com que um pedaço desse mar de informações, os mais diversos, se transforme em conhecimento valioso, o mundo vai se modificar. Passa o próximo slide, tá? Calma, só tem esse. Porque o que existe muito na internet são as diversas opiniões. As questões de natureza religiosa, as questões relacionadas a eventos, questões de natureza política, por exemplo, ali as barcas com o problema que aconteceu recentemente, não é? Muitas frases, muitas frases, em que as pessoas tentam demonstrar o quanto elas são valorosas, o quanto elas são voltadas para os melhores valores humanos, como se fôssemos assim, uma sociedade grega hipotética, porque na Grécia também não era assim, né? A gente imagina os gregos como aqueles caras contidos, amantes do conhecimento, valorosos, que dominavam a alma, que eram absolutamente seguidores das leis. Eles não eram nada disso, mas a gente imagina isso. E aí, no Facebook, somos todos gregos. A gente só fala coisas absolutamente legais pro outro, porque nós queremos parecer legais. Assim como a gente quer fazer o Face do Facebook, a gente quer fazer a personalidade do Facebook, o caráter do Facebook. Mas nem tudo é assim. Às vezes tem muito preconceito. Olha o canto inferior direito. Bastante. Isso não falta. Muita frase da Clarice. Ela, eu acho que é campeã do Facebook. Mas então, vocês vejam que existe espaço para informação relevante. Acontece que a informação relevante que está na rede social, ela só arranha. Se nós conseguirmos fazer com que essa informação que é só arranhada, nós tenhamos através de um mecanismo da linguagem do próprio Facebook, sem usurpar a linguagem, sem tentar mudar a linguagem. Pegar um conhecimento que nós consideramos, que a sociedade conhece como relevante, e transformar aquilo ali num teaser, numa provocação, a gente consegue inundar o Facebook de informações relevantes. Sem proibir, sem retirar, sem limitar, sem restringir, tudo mais, porque tudo mais é o direito de todo mundo postar o que quiser. E o que é intolerável para mim é o que eu tenho que aceitar. Esse é o limite de conviver. Eu aceitar o intolerável. Agora, será que nós não somos capazes de pegar uma informação importante, relevante, colocar na linguagem do Facebook e fazer a pessoa dar um clique? O primeiro ele já deu para entrar no Facebook. Aparece o quadradinho. Se ele der o segundo clique, ele pode mergulhar num volume de informação e dali para outro, e dali para outro, e dali para outro. Tem muito também sexismo, né? Questão, a relação entre homens e mulheres também é um dos hits do Facebook. E muitos eventos. Último slide. Essas são informações que eu acho relevantes. Como é que a gente faz para a pessoa se interessar em gastar 5 segundos vendo um pouquinho sobre
os sapatos de Van Gogh, ou sobre Nachricht do Anal dos Insensatos, do Bosch, ou sobre o tecido gravitacional, ou sobre a ciência, ou sobre o mito da caverna, ou sobre o mapa colonizador grego do século V a.C. Como é que a gente faz para colocar isso na rede e isso fazer com que todos os 800 milhões de pessoas deem um segundo clique? Eu acho que é possível. Eu não acredito que esteja sendo utópico em relação a isso. Eu acho que